ensina, então vocês podem imaginar a responsabilidade que nós temos diante de Deus. Não é brincadeira. Eu confesso, irmãos, que veio ao meu coração o desejo de falar sobre dois temas. Eu vou optar por um que acredito ser da vontade de Deus. Não há um tema específico, o pastor Luiz não me passou. Então vocês podem imaginar, né? A gente tem uma realidade lá em Calmon Viana, o rebanho de lá tem uma característica, o pastor Luiz conhece um pouco, porque ele já foi lá várias vezes nos abençoar. Aqui o rebanho do Senhor também tem uma outra característica. Nem sempre as necessidades são as mesmas, nem sempre as oportunidades são as mesmas. Às vezes os problemas divergem, e então nós dependemos completamente de Deus na direção de um texto, de um tema, de um assunto. Eu não sou um excelente pregador. Eu gosto muito de conversar. Eu tenho um jeito, acho que diferente do pastor Luiz. E eu gosto assim de propor uma conversa, né? Segurando? Não estão ouvindo lá embaixo? Está ouvindo bem? Então, irmãos, assim, não espere um grande pregador hoje, né? Mas eu estou muito interessado já há algum tempo em alguns temas que são um desafio para a igreja. Sempre quando o povo de Deus se reúne, informalmente ou formalmente, os problemas acontecem. Isso desde o início da igreja, desde que Jesus fundou a igreja, nós vemos algumas dificuldades. Você pode imaginar, o mestre sobe para o Pai e encarrega os seus discípulos de aguardarem a chegada do Espírito Santo. E isso acontece no meio de uma festa de Pentecostes, e o Espírito Santo desce sobre a igreja, e a partir daí, irmãos, a ordem já fora dada pelo Senhor Jesus: olha, assim que vocês receberem o Espírito Santo sobre vocês, vocês terão poder para serem minhas testemunhas. Vocês então farão as mesmas obras, e até obras maiores do que eu fiz. Vocês podem imaginar, assim, é como construir uma casa. A gente tem que ter o terreno, tem que medir o terreno, tem que ter uma planta, para que a planta se torne assim, uma coisa concreta, para que aquele projeto aconteça. As medições do terreno, vem o baldrame, e depois as ferragens, as paredes. É como a formação de uma casa. O Espírito Santo vem, os discípulos ficam em Jerusalém, e outros discípulos se espalham, até que vem uma perseguição mais dura, e os apóstolos então, eles saem de Jerusalém, ficando ali algum tempo. Pedro, Tiago, João, mas depois, como
perseguição, então eles se espalham. Não quiseram fazer a coisa numa boa, não é? Na minha interpretação. Ficaram reunidos em Jerusalém, mas uma perseguição dura fez com que os apóstolos, não é? Que significa enviados, eles realmente se espalhassem e se espalhando levassem a palavra do Senhor ao mundo daquela época. Foi assim, o Evangelho começou a chegar em outras nações, outros povos, e a edificação do corpo de Cristo sempre foi um processo, em algumas regiões mais lento, assim, um processo mais lento, em outras regiões mais rapidamente. A gente não entende muito bem isso. E não é uma questão de intelectualidade que faz o processo acontecer de forma mais rápida, não é. Eu entendo que o Espírito Santo, ele faz algumas coisas que fogem à nossa razão, ao nosso conhecimento. E esse processo de edificação do corpo de Cristo, irmãos, não vai ter fim. Aqui nesta terra, muitos partiram para o Senhor e o processo de edificação não foi pleno. Ninguém parte desta vida, eu acredito assim, de forma perfeita. Ninguém parte para o Senhor sabendo todas as coisas, experimentando todas as coisas de Deus. Se formos bem sinceros, pelo tempo que cremos, já poderíamos estar mais à frente, mas a gente, por causa de várias coisas, nós tornamos, talvez assim, o desejo de Deus mais lento na nossa vida. Estou falando por mim, né? Estou falando por mim. E muitas coisas acontecem na nossa vida pessoal, familiar, no trabalho, né, secularmente, e na igreja. A nossa vida, ela tem várias dimensões, e quando nos deparamos e quando somos confrontados pela palavra de Deus, isso às vezes é mais difícil para uns. Aqui, eu acho que vocês experimentam isso também, e acontece em todo lugar. A gente percebe pessoas que estão mais avançadas na fé. Vocês reparam isso aqui? Tem irmãos que a gente tem uma liberdade, uma confiança de chegar nele e abrir o coração. Outros irmãos, a gente não faz isso. Porque ainda há uma imaturidade, não é, na igreja. A igreja é um lugar de gente imperfeita. A igreja é formada de pecadores que se arrependeram dos seus pecados, mas que estão num processo de santificação, dia após dia. É assim que acontece na vida do crente. Eu e você e eu, sofremos esse processo, e quanto mais nos submetemos a Deus, mais fácil fica experimentar as belezas, a grandeza, as delícias de Deus na vida. E quanto mais nos aprofundamos em Deus, quanto mais conhecemos e nos submetemos à sua vontade, mais a probabilidade de sermos bênção para os outros acontece. Então, se alguém te procura e pede: irmão, ora por mim, irmão, eu posso me abrir com você, irmão, me ajuda nisso, naquilo. Isso é uma grande bênção, na verdade um privilégio, fazer parte desse grupo que não é muito grande no meio
do Senhor. Isso talvez se espere dos líderes. A igreja coloca uma expectativa muito grande no pastor. Eu estou há quase 30 anos à frente do rebanho do Senhor ali em Calmon-Viana, e eu tenho percebido, irmãos, que até hoje há uma grande expectativa do rebanho com relação a mim. Eles esperam que eu seja um pastor visitador. Eles esperam que eu seja um pastor que tenha uma palavra de sabedoria quando estão passando por uma dificuldade. Eles esperam que eu seja um exemplo, assim, quase que perfeito de um marido. Esperam que o pastor seja um pai excelente, um cidadão excelente, alguém que passe pelas tentações e pelas provações sem se esmorecer. A igreja espera, é o pastor, não é? Muitos têm expectativas irreais sobre o pastor, como se a gente fosse feito de um material diferente. E eu e você somos iguaizinhos, com tentações diferentes, com problemas diferentes, só estamos numa posição diferente, mas o restante, irmãos, todos nós estamos sujeitos às mesmas paixões, todos nós temos as nossas fraquezas, áreas frágeis, às vezes não respondemos na medida da expectativa, mas aí a gente vê que no casamento é assim também. O marido, quando se casa, né, o noivo quando se casa, ele tem uma expectativa da sua esposa, e a esposa do marido, e os pais dos filhos, os filhos dos pais, e nem sempre a conta fecha. Pode reparar. Então há uma expectativa do rebanho, não só com relação à figura do pastor, mas com relação aos obreiros, aqueles auxiliares do pastor, aqueles que exercem uma função privilegiada no meio do rebanho, aqueles que ensinam, aqueles que tomam conta de alguma área, que exercem funções diferentes, assim, no coletivo, né? Eles assumem responsabilidades, e a igreja espera que o padrão espiritual do obreiro de Deus, eu me incluo como um obreiro também, somos obreiros, a igreja espera, e nem sempre os obreiros correspondem à expectativa da igreja. Quem está certo? A igreja por esperar, o obreiro por fazer tudo que a igreja espera, o rebanho espera. Eu acredito que nenhuma coisa nem outra, porque as expectativas, irmãos, a maioria delas são expectativas irreais. A gente não consegue suprir, atingir as expectativas. O marido não consegue atingir a expectativa, todas as expectativas da esposa, e vice-versa, e assim por diante. Nós sempre seremos devedores uns dos outros, a verdade é essa. Os irmãos estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém. Então, o que a gente não pode, eu diria assim, a gente não pode parar de fazer o que nós temos para fazer, ser quem Deus espera que sejamos, baixar o nosso padrão porque as expectativas são reais. Não, a gente tem que buscar. O apóstolo Paulo, falando sobre os obreiros a Timóteo, ele diz: procura apresentar-te a Deus como um obreiro aprovado, que não se envergonha. Em outras palavras, está lá 1 Timóteo 3,15, procura
apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É esse o conselho paulino, né, do apóstolo Paulo, e acredito ser o desejo de Deus para nós como obreiros. Pensando nisso, sobre sermos quem devemos ser, há alguns temas que até hoje me provocam. Vocês se lembram de um programa na TV Cultura chamado Provocações, que agora tem um outro apresentador, porque o antigo, o Abujamra, lembra disso, pastor? Eu achava muito interessante assim, o jeitão, a pegada do programa. Era para provocar mesmo, né? Alguém senta lá e é entrevistado de maneira provocativa. A Bíblia é cheia de temas provocativos. E tem tudo a ver com essa reunião, acredito, de hoje. Esses obreiros aprovados que conhecem a palavra do Senhor, eles devem ser instruídos pela palavra do Senhor, para que o rebanho ele seja direcionado de uma maneira bonita, limpa, santa, verdadeira. Não é? Os obreiros, eles devem conhecer a vontade do Senhor e discernir o que é de Deus e o que é do homem. E isso tem me incomodado muito como pastor, irmãos, porque às vezes eu vou abrir o meu coração com vocês aqui, tá bom? Me perdoem essa liberdade que eu tenho aqui, mas eu acredito que vocês vão me entender. Muitas vezes eu subi no púlpito e fui para um texto bíblico, e na explanação do texto, mesmo querendo não errar na explicação do texto, uma parte do meu pensamento, eu corria esse risco, e isso é uma coisa, é uma linha muito fininha, tênue, quando nós estamos ensinando a palavra de Deus. Porque às vezes, em nome de Deus, nós passamos um ensino humano. É o que o apóstolo Paulo e outros, né, João também falou sobre isso, escreveram à igreja. Igreja, tome cuidado com ensinamento de homens, doutrina de homens. Tome muito cuidado. E o obreiro do Senhor, que quer ser aprovado, ele precisa ter esse discernimento, para ele, a princípio, e depois, com relação ao rebanho de Deus. Então, nós precisamos ter esse discernimento. Aquilo que nós estamos trazendo para a nossa vida realmente é de Deus, ou é fruto, por exemplo, de uma denominação? Foi passado lá para o meu avô, depois para o meu pai, veio para mim, uma tradição, que nem sempre é uma tradição boa, digna de ser seguida. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? A boa tradição e a má tradição. Então isso tem me chamado muito a atenção. Como aconteciam coisas na igreja do passado, hoje acontecem. E algumas do passado ainda continuam aqui. E eu quero, então, tocar num tema que eu acho que é relevante para os nossos dias. Está lá em Romanos, capítulo 14. Romanos 14.
A versão que eu estou usando talvez não seja dos irmãos, né, pastor? Uma nova versão aqui, transformadora. Isso. E essa é uma versão, ela é um pouco mais atualizada. Nós precisamos tomar cuidado também com essa linguagem mais atualizada, né? Mas, olha só o que diz o texto, me acompanhe por favor. Diz assim: aceitem os que são fracos na fé e não discutam sobre as opiniões deles acerca do que é certo ou errado. Por exemplo, um irmão crê que não é errado comer qualquer coisa. Outro, porém, que é mais fraco, come somente legumes e verduras. Quem se sente à vontade para comer de tudo, não deve desprezar quem não o faz. E quem não come certos alimentos, não deve condenar quem o faz, pois Deus os aceitou. Quem são vocês para condenar os servos de outra pessoa, ou o servo alheio? O Senhor deles julgará se estão em pé ou se caíram. E com a ajuda de Deus ficarão em pé e receberão a aprovação dele. Da mesma forma, há quem considere um dia mais sagrado que outro, enquanto outros acreditam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar plenamente convicto do que faz. Quem adora a Deus num dia especial, o faz para honrá-lo. Quem come qualquer tipo de alimento, também o faz para honrar o Senhor, uma vez que dá graças a Deus antes de comer. E quem se recusa a comer certos alimentos, deseja igualmente agradar ao Senhor e por isso também dá graças a Deus. Pois não vivemos nem morremos para nós mesmos. Se vivemos, é para honrar o Senhor, e se morremos, é para honrar o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por isso, Cristo morreu e ressuscitou para ser Senhor, tanto dos vivos como dos mortos. Então, por que você julga outro irmão? Por que o despreza? Lembre-se de que todos nós compareceremos diante do tribunal de Deus, pois as Escrituras dizem: tão certo como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará para mim, e toda língua declarará lealdade a Deus. Assim, cada um de nós será responsável por sua vida diante de Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, resolvam viver de modo a nunca fazer um irmão tropeçar e cair. Eu sei e estou convencido, com base na autoridade do Senhor Jesus, que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa é impuro. E se outro irmão se aflige em razão do que você come, ao ingerir esse alimento você não age com amor. Não deixe que sua comida seja causa da perdição de alguém por quem Cristo morreu. Desse modo, você não será criticado por fazer algo que, a seu ver, é bom. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se servirem a Cristo com essa atitude, agradarão a Deus e também receberão a aprovação das pessoas. Portanto, tenhamos como alvo a harmonia e procuremos edificar uns aos outros. Não destruam a obra de Deus por causa da comida. Embora todos os alimentos sejam aceitáveis, é errado comer algo que leve alguém a tropeçar.
É melhor deixar de comer carne, ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. Você tem direito às suas convicções, mas guarde isso entre você e Deus. Felizes são aqueles que não se sentem culpados por fazer algo que consideram correto. Mas se você tem dúvidas quanto ao que deve ou não comer, será culpado se comer, pois vai contra as suas convicções. Se faz qualquer coisa sem convicção, está pecando. Amém. Eu não sei se você já leu esse capítulo inteiro alguma vez e ficou assim, mergulhado nele, assim, analisando, investigando. Mas, irmãos, eu vejo esse tema aqui de Romanos 14, não é? Ele é um desafio para a igreja até hoje. E acho que é uma das um dos degraus mais difíceis da gente subir. Porque o apóstolo Paulo aqui, ele vai falar um pouco sobre a nossa liberdade em Cristo. O apóstolo Paulo vai falar nesse capítulo sobre as nossas convicções. O apóstolo Paulo vai falar sobre um tipo de julgamento que não edifica. Ele vai falar sobre até onde eu devo ir, mesmo tendo liberdade. O que eu devo fazer e o que eu não preciso fazer, ou não devo fazer. Porque o que está em jogo aqui é o cuidado com os fracos na fé. E acho que você me entende que no rebanho de Deus, aquilo que a gente chama de igreja, nós temos irmãos e irmãs em vários níveis, assim, de conhecimento de Deus, atitudes, irmãos que praticam as boas obras. A gente também vê, chama de irmão, mas a gente sabe que tem irmãos que não estão nem aí, não querem se envolver em nada, não contribuem com nada, criticam, não aceitam, acham que o outro peca. Existem aqueles que, os mais maduros, que eles reconhecem essas deficiências da igreja, do corpo de Cristo, mas eles trabalham para o Senhor, não olham para as pessoas, para os defeitos, eles têm um foco, e eles não se perdem no meio do caminho. Eles sabem que aquele que está do lado, ali, à frente, tem os seus defeitos, mas ele vai em frente, porque ele já aprendeu, ele tem uma convicção firme em Cristo Jesus, e tudo que ele é e ele faz é por causa de Jesus. Ele não se perde. É impressionante. Mas a igreja é composta assim de gente fraca. E a palavra aqui, nos fracos na fé, tem a ver com pessoas que estavam chegando. Talvez parte desses fracos seriam os novos convertidos, que ainda não tinham uma mente fortalecida pela palavra, ainda não tinham formado as suas convicções cristãs, ainda não tinham conhecimento exato do Evangelho, estavam começando. Mas fracos na fé também são aqueles que, por várias razões, não conseguem progredir na caminhada cristã. Olha só, esse é um quadro da igreja cristã, né, da igreja de Cristo. Às vezes é difícil da gente aceitar. E normalmente a gente olha para os outros e acha os outros fracos, né? A gente raramente se acha fraco. A gente acha que já temos conhecimento e tal.
Mas isso pode não ser verdade. Pode não ser. Então o apóstolo Paulo está aqui, irmãos, escrevendo a igreja de Roma. Era uma igreja composta de judeus que viviam no judaísmo, mas se converteram. E juntamente com esses judeus convertidos, os ex-pagãos, os gentios, gente estrangeira, que fazia parte da igreja, todo tipo de gente. Você pode imaginar como acontece hoje. Existem pessoas que tradicionalmente frequentam a igreja porque os avós foram crentes, os pais foram crentes e hoje eles são crentes. Então, não que isso seja errado, isso é excelente. Eu sou. Meus avós creram, receberam o Evangelho. Os meus pais creram, receberam o Evangelho. Eu criei e recebi o Evangelho. A minha filha creu e ela recebeu o Evangelho. Isso é muito bom. Quando não é simplesmente por tradição, quando há conversão genuína, isso é uma grande bênção. Mas muitos que vieram lá atrás, os avós, e tem um histórico cristão assim, às vezes estão congregando, mas ainda não têm suas convicções. Ainda. Hoje, a igreja recebe pessoas prostitutas, ladrões, mentirosos, beberrões, maldizentes, falsos, trabalhadores corruptos, etc. e tal. Aí as portas da igreja estão abertas. Então eles vêm, vão ouvindo a palavra, o Espírito Santo vai trazendo aquelas informações importantes, até que, é o que o apóstolo Paulo chamava de dores de parto. Paulo olhava para a igreja de Corinto e ele ficava: meu Deus, até quando eu vou sentir dor de parto por vocês? Parece que a ficha não cai. Não é? São as dores de parto do apóstolo Paulo, essa linguagem figurada que ele usa. Porque a igreja, irmãos, é assim. A gente gostaria que ela fosse melhor, mais santa, mais justa, que ela não errasse, que todo mundo fosse zero bala, que caminhasse 100%. Isso é o ideal, mas não é assim. Então nós fazemos parte de um corpo falho, um corpo que ainda está aquém daquilo que Deus deseja. E aqui o apóstolo Paulo está dizendo: olha, vocês têm que aprender o seguinte: vocês não podem julgar os fracos da fé. Aqueles novos convertidos que estão chegando, aqueles que por várias razões ainda não deixaram a palavra do Senhor fazer morada no coração, ainda não exercitaram a plena fé. Paulo está declarando aqui um problema na igreja. E olha, essa é uma dificuldade, irmãos, que eu gostaria de trazer, e acho que nós, como obreiros do Senhor, nós temos que estar à frente, no sentido de discernimento da palavra, à frente do rebanho, pastor. O obreiro que está atrás do conhecimento do rebanho tem alguma coisa errada aí. Os obreiros que servem na casa do Senhor, eles têm que se aprimorar. A gente tem que conhecer a Deus, a sua palavra, e a gente tem que estar à frente, humildemente à frente, para abençoar o rebanho. Eu acho que o obreiro que não tem essa vontade de edificar o rebanho, podia pedir a sua conta. Se ele não quer mesmo, ele
só vai atrapalhar. Em Calmon, acontece isso, pastor. Acontece. Gente que devia estar lá na frente sendo exemplo. Infelizmente, numa hora de dificuldade, não é? Eu poderia compartilhar, só para exemplificar, um presbítero que perdeu o seu irmão. Ele e a esposa, há 2 anos, não comparecem à igreja. E a gente liga, conversa, e daí, meu irmão, está tudo bem? Está acontecendo? Não, está tudo bem, graças a Deus. Mas você não tem vindo, os irmãos estão perguntando, cadê você e tal? Não, pastor, sabe o que é? É que depois que o meu irmão faleceu, e era um diácono, e ele morreu de Covid. Aí, depois que ele faleceu, está muito difícil para mim e para minha esposa a gente voltar, porque as lembranças vêm. Olha, pastor, que coisa. As lembranças vêm e é muito difícil, a gente não consegue entrar na igreja. Aí, irmãos, eu me sinto, não sei como você reagiria nesse caso, mas se espera de um oficial, de um obreiro, que ele seja um exemplo para os outros. Não era o momento em que ele deveria ir para o Senhor e falar: Senhor, a saudade é muito grande, dá um aperto, mas me ajuda a passar por essa dificuldade, me reveste com o teu poder, eu não posso ser assim. Mas aceita a saudade, aceita a dor, e a coisa fica na nossa mão. E o pastor não vai tomar nenhuma providência. Olha como vem parar aqui, né? Então, irmãos, se requer que os obreiros, não é que eles são melhores, não, mas os obreiros do Senhor, eles têm que se aprimorar na fé, no cuidado, no exemplo. É assim. E essa é uma expectativa baixa, não é uma grande expectativa. É uma coisa simples. Um irmão partiu. Devemos respeitar o emocional, o psicológico. Devemos. Mas ele está praticando esporte, vai trabalhar, vai fazer compra, conversa com amigos. A vida continua normal, mas voltar para a comunhão, parece que a letargia tomou conta, e eu acho isso um pouco grave, não é? Corre o risco da gente chegar para ele e dizer assim: irmão, se você não consegue, então tá bom, a partir de agora você continua aí na medida do possível, né? Mas você não pode exercer essa função. Vocês estão entendendo o exemplo, irmãos? A gente fica com o coração apertado dos dois lados, né? Mas é assim. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui, será que a gente não deve julgar os mais fracos na fé? Mas e aqueles que se dizem mais fortes na fé? Aqueles que estão na linha de frente. Então, o apóstolo Paulo ele vai falar sobre esse cuidado que a igreja tem que ter com os fracos na fé. Porque se a gente não tomar cuidado, a gente acaba sendo e criando um tropeço, sendo um escândalo. A palavra é a mesma coisa, né? É um tropeço, por falta de entendimento. O fraco na fé ele precisa ser ajudado. É preciso que a igreja tenha um carinho especial com esses que ainda não têm a sua fé formada. Isso acontece. Um outro tema que o apóstolo Paulo
coloca nesse capítulo 14 é essa questão do certo e do errado. O que é certo para uns, lá estava acontecendo, é errado para outros. E o que era certo para outros, para os uns, era errado. E aí, olha o ambiente da igreja, não é? Quando existem grupos que se tornam divididos e causam divisões também, não é? Pensa bem, irmãos, um judeu convertido no início da sua caminhada cristã, repare nessa dificuldade. Ele sempre cumpriu a lei de Moisés, sempre matou um cordeirinho, ele seguia corretamente os dias das festas judaicas. Agora vem o apóstolo Paulo e ensina o seguinte: Cristo é o cumprimento de tudo que aconteceu lá no passado. As festas se cumpriram em Cristo. A parte cerimonial lá no templo foi cumprida. Cristo morreu. Já não há mais necessidade de se matar um cordeirinho, porque Ele é o cordeiro e Ele fez isso uma vez para sempre. Aí um judeu ouvindo isso aqui disse: meu Deus, e agora? Alguns judeus, ou muitos judeus, tiveram dificuldade de passar do judaísmo para o cristianismo, para a fé cristã. E alguns permaneciam ainda realizando alguma coisa do judaísmo. Por isso que o apóstolo Paulo coloca aqui, olha, alguns consideram os dias de festa. Outros convertidos acham que agora não tem mais festas, dias para se cumprir, solenidades, feriados sagrados, considerados sagrados, tal. E aí outros, não, tem que... né? Quando o Paulo escreve para os Gálatas, acontece uma coisa muito interessante. Os Gálatas começaram bem e depois entraram na igreja alguns dizendo: não, Cristo não é suficiente. Ele é importante, Ele é o principal, só que nós não podemos abandonar a circuncisão e também questões da lei de Moisés. Aí o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas: vocês começaram tão bem e agora vocês estão retornando as coisas do passado, a fé anterior, não é? Então, o apóstolo Paulo está dizendo: olha, tem que haver uma compreensão e um tempo para que as coisas se encaixem. Aquele que separa um dia especial para o Senhor, ele não pode julgar aquele que não tem um dia especial. E o que não liga para os dias e considera todos os dias do Senhor, também não pode julgar aquele que está... Então, mas não é desprezar, é procurar uma forma de caminhar até que a verdade central seja estabelecida. O que acontece na igreja hoje é que muitos se posicionam assim: não, eu sou contra, não, isso não, aí o outro, não, isso sim. Aí fica um clima, ninguém toma café na casa do outro. Quantas vezes, por um mal entendido desse tamanhinho, o fulano não pegou o pão da ceia que o tal diácono estava distribuindo? Aí eu fico imaginando o nosso Senhor Jesus assentado no seu trono, à direita do Pai, acho que mais ou menos assim, olhando para a gente e vendo a
aquilo, deixou de participar por causa de uma coisinha de nada. Então, o apóstolo Paulo, ele escreve: gente, vocês precisam observar isso. Não pode acontecer isso. Esse julgamento, eu diria assim, carnal, pode até ser em nome de Deus, mas a motivação, talvez um zelo sem entendimento, né? A Bíblia diz isso. Então, o que é certo e o que é errado? O apóstolo Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, não é? E a gente descobre que às vezes, irmãos, o que estamos ensinando aparentemente é uma coisa certa, mas do ponto de vista humano e não divino. Então, a gente corre esse risco e essa tentação de passar para os nossos irmãos um conhecimento que nem sempre vem da fonte certa. Às vezes vem do homem. E a gente sabe disso. Nós podemos observar isso nas diferentes denominações em todo o mundo. Brasil para Cristo pensa de um jeito, Assembleia de Deus pensa de outro jeito, a Presbiteriana pensa sobre alguns pontos. Dos principais a gente concorda, graças a Deus. Não é isso? Mas a Presbiteriana pensa, a Metodista tal, o Batista, e assim por diante. Pois não. Sobre esse tema que você falou em relação aos gentios, os judeus que se converteram, mas acho que você só vai tocar nesse assunto, mas hoje muitas igrejas seguem o costume do povo egípcio, do povo judeu, usar roupa, usar quepé, quer dizer, e não são gentios, né? As pessoas conhecem a palavra e ensinam para o povo essa questão de você estar no público com a roupa sacerdotal, estola. Então, daquela época, falando dessa forma, tem sentido, né? Que eles vinham de uma tradição. Sim, foi uma dificuldade. Agora, no século XXI, isso. uma pessoa que nem judeu é, nem descendente de judeu, sim, e usa o termo da igreja cristã como até a mesa simbólica eles colocam, né? Sim. Dá para entender? Não dá para entender. Eu conheço um pastor que ele faz coisas que é muito difícil conviver, porque chega um ponto, e eu entendo essa dificuldade que o apóstolo Paulo está colocando aqui, porque vai chegar um dia em que se os dois lados não conseguirem entrar em acordo, se bem que tem que ter o padrão, né? O nosso padrão é a Bíblia, mas às vezes a compreensão da Bíblia ela é pequena, é curta, e o apóstolo Paulo está pedindo paciência com esses daí, não é? Mas é muito difícil. Por exemplo, esse retorno evangélico ao judaísmo, né? Outros pastores têm a arca, tem a menorá, o candelabro, né? E aí vai, né? Os pães da proposição, né? Então esses elementos lá do Antigo Testamento têm voltado, mas com um cunho, isso que me chama mais atenção, meu irmão. Qual é o seu nome? Desculpa. Antônio. E não é simplesmente um memorial. Às vezes vem com um cunho místico. Eu fui participar de um culto há muitos anos atrás, me sentei ali onde você estava, fui participar do culto com os irmãos, e daqui a pouco entra a arca com 4 ou 6 irmãos vestidos com a roupa sacerdotal, como a Universal faz, né? E entrando tal, e os irmãos ali querendo tocar na arca, e não podia tocar na arca. Quem tocou foi fulminado por Deus. Então, assim, é um negócio muito estranho, né? Esse retorno ao judaísmo, né?
essas figuras de lá vindo para cá e vem com uma certa santidade, um certo poder. Aí vai para casa, leva uma arquinha e a pessoa deposita naquilo a sua fé, a sua esperança. E o Evangelho todo dizendo: não, o nosso relacionamento é direto com Deus, nós não precisamos de pontes, de pontos de luz, nada. Então, a parte do evangelicalismo de hoje é completamente distorcido do Evangelho simples e genuíno da Palavra de Deus. Não é? Então, essas coisas estavam lá e o Paulo falou assim: gente, vocês precisam tomar cuidado com isso. Se foi identificado que há um fraco na fé, ajude, não atrapalhe, não seja um escândalo. Aí Paulo vai propor, irmãos, o que eu acho que é o cerne desse capítulo aqui, né? Ele vai falar sobre a liberdade cristã, que é uma coisa muito preciosa, porque nós antigamente, né, segundo o Evangelho e as cartas pastorais, antigamente nós, sem saber, seguíamos um curso, estávamos longe de Deus e servíamos ao mundo, servíamos ao próprio diabo. Mas agora Ele nos libertou. E o conhecimento, irmãos, da verdade, sobre a verdade, nos torna livres. Só que, se a gente não entender que liberdade é essa, que o Senhor Jesus trouxe para nós, tudo descamba. Porque liberdade não é fazer o que quer. Nos tornamos livres em Cristo, sendo servos de Cristo. É uma liberdade com essa responsabilidade de seguir a Jesus, não é? E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso. Olha, tem muita gente que acha que é livre para fazer o que quer, e isso é meio que debochar ou não levar a igreja a sério. Quando a gente perde o foco da edificação uns dos outros, que ele propõe lá em Coríntios capítulo 12, 14, falando dos membros do corpo, e o corpo bem ajustado se edifica, ele mesmo promove um crescimento, o trabalho de cada membro. Isso traz uma força, e o poder de Deus, a graça de Deus vem sobre esse ajuntamento dos membros, e o corpo cresce para a glória de Deus, né? Então, Paulo vai falar sobre essa liberdade, e eu não posso fazer o que eu quero usando a liberdade como argumento. Isso não é liberdade, né? Alguns dizem que isso é libertinagem, e essa liberdade, irmãos, ela tem um preço, e o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Falando de liberdade, ele vai juntar a isso a coisa da consciência. Olha como é sutil isso. Quando você faz uma coisa que um outro não concorda, geralmente você não reage assim: mas a minha consciência está tranquila. Não é assim que a gente faz? Eu estou tranquilo. Nada está me acusando, eu estou tranquilo diante de Deus, estou com a consciência limpa, tranquila. Então ele vai abordar esse tema aqui também, ao mesmo tempo que ele fala que nós devemos ter convicção sobre a base da nossa fé, o que devemos ser, o que devemos fazer, o que não devemos fazer, ter esse discernimento, essa sabedoria para discernir, e não só discernir, depois de discernir, fazer o que é certo, não é? Ele vai falar sobre a consciência. Para muitos, algumas coisas
pecado. E para outros, são pecado. Né? E é assim. Só que o apóstolo Paulo ele faz um apelo, ele diz assim, se aquilo que você faz para você não é pecado, tem uma vantagem nisso, mas se o que você faz com a consciência tranquila fere a consciência do mais fraco, por amor ao mais fraco você deve parar de fazer. É essa a proposta no finalzinho do capítulo 14. Eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis, irmãos, para a gente fazer. Eu abrir mão de uma coisa que não é pecado para mim, que minha consciência não me acusa, e essa liberalidade, essa vontade de edificar o outro. Eu acho que a liderança da igreja, os obreiros do Senhor, eles têm que ter esse esclarecimento sobre isso. Não é deixar o outro lá embaixo e dizer assim, não, ele que cresça. Eu estou bem com Deus, com a minha consciência, eu estou em paz. Ele que desenvolva a sua fé, ele que cresça, ele que vá buscar conhecimento. Sabe, é isso que Paulo estava tentando evitar. E esse é um exercício difícil. Por exemplo, nas igrejas mais conservadoras não, históricas, a gente se escandalizaria, por exemplo, né, de ver um irmão alemão, por exemplo, tomando um vinho, um europeu, um cristão europeu, fumando um cachimbo. Até hoje. Não é? Para eles, segundo eles, é uma coisa natural. Para a maioria de nós, isso, onde já se viu? Fumar, tabaco, tomar um vinho, beber uma cerveja, tá? E a gente olha desse jeito, não é? Só que a gente não olha certas coisas que a gente também ingere, que prejudicam. Sendo bem sincero com vocês, eu conheço uma pessoa que tomava 2 garrafas de café por dia, e tinha que ser café pelando. Conheceu o pastor Paulo Levan? Está lá no sertão de Pernambuco, é um pastor. E isso ele tomava por tradição, não é? Até que aconteceu um piripaque lá, o médico disse, parou. 2 garrafas de café por dia. A esposa dele, coitada, teve uma ocasião que eu fui lá no casamento da filha dele. E gente chegando na casa dele, parentes, e a esposa mexendo no cabelo das mulheres, lá porque ela trabalhava com isso, e lá. E gente chegando, tomando um cafezinho, daqui a pouco o Valdemar dizia para Yolanda, acabou o café. Ela deixava e ia fazer o café. Aí voltava para mexer no cabelo. Daí, 1 hora e pouquinho, Yolanda, cadê o café? Já tinha tomado e tal. E eu vi aquela cena, irmãos, aquilo lá me chocou. E quando eu fui ver na garrafa, ainda tinha mais da metade do café. Mas ele queria café fresquinho e pelando. Essa mulher é uma bicha. Aí eu falei para Yolanda, vamos aprontar com o Valdemar? Pastor, o que o pastor quer? Não, pega esse café, põe para esquentar de novo, vamos dar um chapéu nesse camarada, põe lá e deixa pelando mesmo, e devolve para a garrafa. Não é justo o que ele está fazendo com você no dia do casamento da filha.
fez isso. Foi lá, esquentou, eu fiquei de olho na chaleirinha lá, esquentou, devolvemos para a garrafa. E aí eu disse para ele: Valdemar, o café está pelando, cara. Está pelando. Ele foi lá, pegou um copinho, até metade do copinho e disse, tomou lá. E disse assim: essa minha mulher é demais. E eu e Yolanda rindo. O vício. Às vezes nós olhamos para os outros, irmãos, e não olhamos para nós. E a gente às vezes está cometendo certas coisas piores, ou coisas que nos fazem mal. Então, às vezes alegamos ainda: minha consciência está tranquila. Então, se aquilo que eu faço prejudica o mais fraco na fé, o apóstolo Paulo diz: eu tenho que parar de fazer isso. E parar de fazer aquilo que eu não acho que é pecado é difícil. Mas Paulo está apelando: olhe para o mais fraco na fé, cuida dele. Porque o que é puro para você pode não ser puro para ele. Ainda ele está num estágio inicial, de aprendizado. Tenha paciência, ame o seu irmão, abra mão por amor ao mais fraco. Uma liderança, irmãos, ela tem que pensar assim. É um grande exercício tentar entender por que o mais fraco ainda não entendeu. E não tratá-lo assim: eu não vou baixar o meu nível só para te agradar. Você que cresça. Eu acho que é uma atitude desrespeitosa diante de Deus, né, por essa pessoa. E finalmente, irmãos, essa questão do julgamento, que é uma coisa que acontece bastante. Eu acredito. Vocês podem imaginar qual é o assunto de um pastor e de sua esposa ao chegar em casa depois do culto, e na segunda-feira e na terça, qual é o assunto que mais rola ali? O que vocês acham? Pode falar. Vocês imaginam o quê? Qual é o assunto principal? Os assuntos da igreja, né? O que acontece na igreja. É o que acontece na igreja. Ou seja, a gente você viu o irmão, a irmã, a situação, você viu aquela reação. O meu assunto não é o que eu quero, não. Já entrou na veia, eu e minha esposa. Fulana te ligou, outro te ligou, você viu que foi hospitalizado, a irmã avisou. Gira em torno disso, irmãos. É isso. E às vezes a gente conversa sobre irmãos que não avançam na fé. E a gente corre o risco de cair nessa tentação aqui, de julgar os irmãos. Eu disse que eu ia abrir meu coração com vocês, né? Agora você pode imaginar qual é o assunto das famílias quando chegam em casa para jantar depois do culto, na segunda, na terça. Ou um dos assuntos que rola ali é a igreja, os irmãos, é o pastor que devia fazer, que devia falar, que não sei o que, tá? É assim. E nessa rotina a gente corre o risco de andar mais para trás do que para frente. E as coisas de Deus, irmãos, elas devem ser frutíferas. Então é um grande exercício. Eu acredito que Romanos 14 é um grande desafio para mim, é um desafio para você, para nós como obreiros do Senhor. Se nós somos levantados por Deus, irmãos, no meio do rebanho, em primeiro lugar, é para que Deus
Deus seja glorificado. Se Deus não estiver sendo glorificado pelo meu ministério, pelo teu ministério, a gente precisa parar, repensar, avaliar. Em primeiro lugar, a glória de Deus. Porque, como Paulo falou aqui, o alimento não vai salvar alguém. Se a gente come, isso não vai melhorar a nossa vida. Se a gente deixa de comer, não vai piorar a nossa vida. Mas o que vai melhorar o todo é quando a gente tomar consciência do que Deus quer, do que Deus espera de nós. Uma liderança sensível, uma liderança que visa a edificação do rebanho de Deus. Se a gente não edifica, irmãos, o rebanho de Deus, devemos parar, pensar, procurar o pastor e ser bem sincero: pastor, eu não estou contribuindo. E deixa o pastor ouvir. Vamos ver o que o pastor fala. Às vezes ele vai trazer um conselho e às vezes ele vai aceitar a sua sugestão. Pastor, eu quero dar um tempo. Mas o pastor está esperando que a pessoa chegue àquela conclusão, para ele não chegar com o irmão, para. Né? Às vezes a gente espera que alguns tomem a iniciativa de dizer: pastor, eu não estou funcionando, eu não estou nem glorificando a Deus e não estou edificando o corpo de Cristo. E uma terceira coisa, irmãos: se como obreiros estamos aí e não trazemos glória para Deus, não edificamos o rebanho, o corpo de Cristo, provavelmente, assim, difícil falar isso, né? Mas provavelmente eu não entendi o que é ser salvo por Cristo. Em alguns casos eu até me arriscaria a dizer que pessoas que estão ocupando certos lugares nem nasceram de novo. Estão lá porque de alguma forma convenceu, tal, o pastor viu, mas nós vemos isso na palavra de Deus, o texto que o pastor Luiz leu. Sacerdotes separados para aquele ministério não estavam funcionando. Em vários momentos da história do povo de Israel, Deus chamando a atenção dos sacerdotes, dos levitas, dos reis. Foi concedido a posição para exercer o ministério, o serviço, e não corresponderam. Então veio o Senhor e tá. Não é? Então, eu queria deixar essa reflexão com os irmãos. Onde que nós estamos, se é que estamos, não é? Mas onde estamos falhando? Estamos mesmo glorificando a Deus? Estamos edificando o corpo de Cristo? Isso tem feito um bem para mim? Eu estou crescendo, desenvolvendo a minha salvação, e o meu talento, ou o dom que Deus me deu, está sendo desenvolvido? Eu estou feliz com isso? Eu me contento nisso? Ou não? Que Deus nos ajude, irmãos, em nome de Jesus, a sermos esses produtores de coisas boas, produtores de edificação, de boas obras. É para isso que nós existimos, e acredito que foi para isso que Deus nos chamou. Não só para sermos novas criaturas, mas filhos de Deus que funcionam, né? Senão a gente vai terminar a nossa carreira, a gente vai olhar para trás, se der tempo, e a gente vai ver, não deixamos nada assim de bom, né? Que Deus abençoe vocês, meus queridos obreiros. Somos parceiros nas tarefas do reino. Que Deus nos dê graça, que busquemos assim um enchimento do Espírito Santo, um renovo, não é?
na nossa alegria, na nossa disposição. Hoje pela manhã eu estava ali em Suzano, compartilhando um texto também, pastor. E é um texto bem interessante para a gente mergulhar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele citou o que as igrejas da Macedônia estavam fazendo para ajudar os irmãos que estavam passando necessidade em Jerusalém. Então, Filipos era uma cidade dentro da Macedônia. Tessalônica era uma capital dentro da Macedônia. Bereia estava na Macedônia. E a Macedônia, irmãos, foi invadida pelos romanos. Isso já tinha acontecido há muitos anos atrás. Mas tiraram tudo dos macedônios. Limparam as riquezas naturais da Macedônia. E aí, no capítulo 8 da segunda carta aos Coríntios, Paulo vai falar sobre isso. Escrevendo para os Coríntios, ele diz assim: irmãos, eu quero relatar para vocês o que Deus tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Eles, da profunda pobreza, enriqueceram em muito, transbordaram em alegria, não é? Em assistência aos irmãos lá de Jerusalém. Então, eu estou citando isso porque nada justifica, irmãos, nada justifica a nossa falta de disposição para fazermos o melhor para o Senhor. Gente que não tinha nada, o Império Romano assolando, colocando tributo na Macedônia, e o apóstolo Paulo disse: meus irmãos coríntios, eu queria que vocês soubessem que as igrejas da Macedônia, não tendo nada, deram além de suas posses. Aliás, eles deram-se a si mesmos, rogaram para mim, para serem participantes desse movimento abençoador para os santos de Jerusalém. O texto é lindo, é lindo. E aí, irmãos, se da profunda pobreza deles, eles enriqueceram a muitos, abençoaram, e nós que somos abençoados, Deus tem nos cercado com bênçãos atrás de bênçãos. É verdade que alguns passam por algumas necessidades, mas assim, nada justifica o marasmo na nossa vida, o marasmo ministerial. Se nós somos salvos por tão grande Salvador, se Ele nos concedeu o seu Espírito, se o Evangelho chegou ao nosso conhecimento, se fomos perdoados dos nossos pecados, se em Cristo Jesus nós tivemos paz com Deus, se Cristo levou sobre si a ira que era destinada a nós, se Ele nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, por que nós não podemos melhorar no nosso serviço? Por que não podemos, sinceramente e honestamente, dar uma resposta a tão grandes favores que recebemos da parte de Deus? Podemos ser melhores pastores, podemos ser melhores obreiros, podemos ser melhores membros, porque Deus merece, irmãos. Deus merece. Jesus merece. O Espírito Santo merece. Não é porque simplesmente precisamos fazer, não, é porque
Deus merece receber o melhor que podemos dar. E o melhor que podemos dar tem essa ainda. É porque Ele nos capacita. E Ele quer nos capacitar. E os mais abençoados somos nós, que nos tornamos participantes desse processo de desenvolvimento da igreja, de amadurecimento, não é? Até que nos tornemos mais maduros. Paulo fala sobre isso. Eu ainda não atingi, mas deixando as coisas que para trás ficam, eu coloco os meus olhos no meu Senhor, o autor da fé, da minha fé, e toco o barco para frente. É isso aí que nós devemos fazer como igreja, irmãos, porque Deus merece. Senhor, nós te agradecemos por este tempo com a Tua Palavra, em comunhão com os nossos irmãos. Que alegria e que privilégio, Senhor, poder compartilhar assim, dessa reflexão que o Senhor colocou no meu coração sobre o capítulo 14 de Romanos. Que de alguma forma, Senhor, isso que foi falado aqui, contribua, Senhor, para o desenvolvimento ministerial de cada irmão, de cada irmã. Que o rebanho que te adora, que te serve aqui em Itaquá, Senhor, possa ser abençoado por cada um dos meus irmãos. Concede a Tua graça, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha capacitar a cada um nos seus dons, talentos, virtudes, e que a igreja ela sinta este amor, este carinho, este cuidado que toda liderança tem por ela, Senhor querido. Em nome de Jesus. Eu sei que as tribulações vêm, as dificuldades, as nossas fraquezas também às vezes se colocam, e muitas vezes ouvimos a voz humana, carnal e até maligna dizendo: você não vai conseguir. Mas em nome de Jesus, que essas vozes caiam por terra e que sejamos alimentados com esse desejo, Senhor, de te servir. Porque o que importa é que o Senhor seja glorificado. E nos sentimos tão honrados, ó Deus, por participar da liderança da Tua igreja. Não é por merecimento, eu sei, é por graça. Então, fica conosco, Senhor, continua conosco, nos dá a oportunidade de avançarmos um pouquinho mais. Vai à nossa frente, segura bem a nossa mão, guarda o nosso coração de não pecar contra o Senhor. Abençoa o pastor Luiz e toda a sua liderança, sem distinção, Senhor. Todos que participam desta liderança sejam marcados com a presença do Teu Espírito Santo, com o poder do Espírito Santo. Existimos para a Tua glória e Te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado pela atenção, pelo carinho de todos vocês. Graças a Deus, né, irmãos? Nós podemos estar aqui essa tarde, ouvindo a palavra. Como é dito, sempre é exigido mais de nós, viu, irmãos? Sempre falo para os meus alunos, quando estava dando aula no seminário, sempre falava, digo: você entrou aqui, você pode ter certeza lá que o seu pastor e seus irmãos sempre vai esperar mais de você, e sempre vão perguntar coisas para você. E essa semana eu fui levar a Sara no Incor, foi até um dia que não era nem para ter ido, acho que foi terça-feira, era na quinta. A gente foi na terça, e o Geraldo, você conhece o Geraldo, pastor Nenê? Lá na igreja do José Luiz, lá no Quêmio, lá, baixinho, gordinho, bem bolo, tapioca, essas coisas. Não. Ele trabalha lá, tem duas barraquinhas lá na região do Incor ali, no HC, e
E aí eu parei para tomar um café lá, comer uma tapioca com ele. Aí eu dei aula para ele, né? Aí ele veio e falou assim para mim: pastor, foi na segunda-feira, o pastor chamou os obreiros do campo de Poá ali, né? Passou na colonia, para resolver uma pendeira. Eu acho que alguém estava com vontade de dar uma borrada no corpo, fazer uma tatu. E aí se reuniram para discutir, né? Pode, não pode? Deve, não deve? E eu falei: mas e aí, qual foi a conclusão? Ele não passou conclusão nenhuma. E, irmãos, é como o pastor Renê disse, sempre esperam mais de nós, e nós temos que dar uma resposta, porque o texto tem a resposta para tudo. E se numa hora dessa que é colocado um assunto desse, você coloca dentro dos seus obreiros um assunto desse, para ser decidido junto com os seus obreiros, e os seus obreiros não têm uma saída para te dar, o que faz, né, pastor? Difícil. Então é por isso que eu decidi fazer desse trabalho, que antigamente eram umas reuniões chatas, cansativas, que saíam de lugar nenhum para lugar nenhum, trazê-los para ouvir, para aprender um pouco mais, para que quando forem solicitados, saiba dar uma resposta justa, e uma resposta justa no sentido bíblico, né? Aquilo que está dito, não aquilo que eu penso, aquilo que eu acho. Como diz o velho deitado, todo penso é torto. Então o que eu penso não interessa muito não. É o que a Bíblia diz, é o que vale para mim, é o que a Bíblia diz, é o que vale para você. Então que você possa ter entendido essa tarde, e eu sou de uma geração que nós obreiros, nós éramos voluntariosos. Nós éramos tipo de obreiros que não esperávamos pastores chegarem em nós para perguntar se nós podemos ou não podemos fazer. Nós íamos e fazíamos. Antes mesmo de chegar em nós já estávamos chegando. E quando não chegávamos, nós já estávamos fazendo. Então, a igreja sempre espera mais de nós, sempre mais. Então que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe a cada um dos senhores e senhoras, a continuar buscando conhecimento, a continuar buscando a misericórdia de Deus, lembrando aos senhores que para a nossa igreja sede aqui,